Hoje vamos ficar os dois aqui sozinhos, mas penso que vai ser uma conversa empolgante, porque o João Ferreira do Amaral tem ideias muito fortes e ideias sólidas que nos vai aqui explicar relativamente à Europa e a outras questões que vão certamente ser colocadas. O João Garcia Miguel, como vocês, enfim, estava previsto que viesse, já sabemos há uma semana que não vem, pensámos em substituí-lo, mas depois, como tínhamos também tão bons participantes, resolvemos deixar ficar sem a presença do João Garcia Miguel. O professor Bragança de Miranda ontem avisou que não podia porque está doente, de modo que este nosso dueto vai ser por essas razões. Eu vou iniciar a minha atividade de leiloeira, nunca na vida tinha sido, mas estamos sempre a tempo para começar. Mas foi a Nani, da livraria continua a chamar-se Fonte de Letras, em Évora. Enfim, vocês conhecem, que era daqui de Montemor e agora está em Évora, que resolveu fazer, a propósito do tema do debate, que é o turbocapitalismo, resolveu fazer um leilão do único exemplar que tem de um livro que está esgotadíssimo, que é o Turbocapitalismo, de Eduardo Luttwak. Está aqui. Eu não sei se se faz assim nos leilões, mas espero que sim. O leilão é no fim e é lá fora, não é? Pronto. Portanto, fiquem atentos, o preço de base é 20 euros. Eu acho que tenho futuro nisto, sei lá. Em caso de necessidade, tinha era que ter um martelo. Enfim, depois há outro aviso que queria fazer e que está relacionado também com os sinais de fogo, mas principalmente aqui com o espaço do tempo, que, como sabem, a Igreja de Safira caiu o teto, não é? Caiu uma parte do teto, e para poder haver participação, para poder ser, enfim, utilizado a Igreja no festival de julho, é julho, não é? Junho ou julho? É na sessão, uma das sessões dos Sinais de Fogo vai ser lá, exatamente, vai ser a sessão em 4 de julho sobre sustentabilidade. Portanto, há um apelo para organizar a limpeza da Igreja de Safira no dia 9 de maio. Portanto, é para limpar mesmo a igreja, aquilo está cheio de pedras, etc. Mas eles prometem comida, bebida e bastante animação. Já sabem que esta organização está habituada a estas coisas, da animação. Portanto, 9 de maio, na Igreja de Safira. E agora vamos então começar a conversa. A conversa com o João Ferreira do Amaral, é professor universitário, catedrático, é doutorado e agregado em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa, pelo ISEG, na verdade. Pois que agora é a Universidade de Lisboa, unificada. E é professor de Economia e tem, como eu disse há pouco, tem insistido com vigor na questão da Europa, de Portugal sair da zona euro. E penso que este é um tema essencial, ligando aqui à questão do turbocapitalismo, desta pressa do capitalismo em avançar e nos resultados que está a dar. Vou-lhe passar a palavra e depois então entramos em diálogo, faz uma primeira intervenção e depois, já sabem, estão abertas as perguntas. Muito obrigado. Bom dia a todos. O tema, de facto, da Europa e de Portugal na Europa, penso que hoje já é um tema que vai interessando, se não o grande público, pelo menos círculos muito mais alargados que no passado. De facto, a meu ver, um dos nossos maus da forma de encararmos a Europa foi não termos tido uma atitude crítica face à nossa adesão à então CEE, que vai fazer 30 anos para o ano, e sempre encarámos, ou sempre se encarou muito a Europa como uma entidade que nos auxiliava, financeiramente ou não, de qual nos dava proteção, e portanto nunca se pôs em causa nem a Europa ou as instituições europeias tal como funcionava, nem a nossa participação e a forma de participação que nós entendemos ter. Penso que isso mudou porque é visível,
para toda a gente, de uma forma mais ou menos clara, mas em qualquer caso sempre sentida, que Portugal está mal hoje dentro da Europa. Não é só Portugal, há outros países, para não falar na Grécia, mesmo outros que não têm as dificuldades que a Grécia ou Portugal têm, mas é visível que Portugal está mal na Europa. A crise tornou isso muito patente, mas provavelmente as raízes desse estar mal vêm de antes. E, portanto, eu, nesta intervenção inicial, queria era recordar muito brevemente, muito rapidamente, ou recordar, ou dar até a minha visão do que se passou e como é que a Europa, de certa forma, descarrilou. Eu sempre considerei que o projeto de integração europeia é um projeto de progresso, na medida em que, de facto, criava condições, como criou, para a paz na Europa, criou condições para o progresso económico e social, principalmente até o social, talvez, embora provavelmente se então a Comunidade Económica Europeia não tivesse existido, muitos resultados se obteriam também. Mas, pelo menos, há boas razões para crer que a criação das comunidades em 1958 foi, de facto, um momento importante em muito da evolução progressiva que depois verificou na Europa. Mas, de facto, as coisas mudaram a partir de 1992, quando foi aprovado e entrou em vigor o Tratado de Maastricht, que apontou para uma grande mudança nas instituições europeias, em particular apontou para a criação da moeda única, como depois veio efetivamente ser criada em 1999. Porquê é que surge este tratado e o que é que está em causa? A nível das concepções da Europa, sempre houve uma tensão desde o início, desde que se pensou na integração europeia, no início dos anos 50, finais dos anos 40, sempre houve uma tensão entre as concepções que se chama normalmente federalistas, de entender a Europa como a prazo uma espécie de grande Estado europeu, com uma estrutura presumivelmente federal, à semelhança dos Estados Unidos ou depois da Alemanha Federal, e, portanto, essas concepções ficaram a ser conhecidas por federalistas e foram bastante influentes durante bastante tempo na comunidade, ou mesmo ainda antes da criação da Comunidade Económica Europeia. Outro lado, a concepção que a Europa deve ser basicamente uma organização de Estados, embora uma organização avançada de Estados, isto é, com algumas competências de gestão na vida de relação entre os Estados, mas na base ser uma comunidade de Estados independentes que aderem livremente à Europa, que mantêm a sua capacidade de se autogovernarem no seio da Europa e que colaboram em coisas que têm a ver com interesses comuns desses mesmos Estados. Portanto, são duas concepções diferentes, que foi-se arranjando um equilíbrio, enfim, mais ou menos para um lado, mas apesar de tudo um equilíbrio entre estas duas concepções. Tudo isto mudou, de facto, em 1992 com o Tratado de Maastricht. Porquê? Porque correspondeu a duas coisas, pelo menos importantes e fundamentais até a nível mundial. A primeira foi a queda do Muro de Berlim em 1989, a reunificação da Alemanha em 1990, daí decorrente, depois toda a implosão do chamado Bloco Soviético a partir dessa altura. Este foi um primeiro fenómeno marcante dessa época. O segundo foi, que não tem uma data precisa, mas que é muito visível, que foi a intensificação da globalização e a intensificação também, por essa via, do poder do chamado capital financeiro a nível mundial. Não só da Europa, mas a nível mundial. E, portanto, o Tratado de Maastricht reflete uma nova situação e um novo poder de forças mais ligadas ao federalismo e também forças mais interessadas na liberalização das economias, dos mercados financeiros, da circulação de pessoas, de capital, de serviços e por aí fora. Estas duas concepções reunidas, essas duas concepções encontraram um ponto de encontro justamente nessa fase, nas negociações que deram origem ao Tratado de Maastricht. Porque, de facto, o Tratado de Maastricht é uma espécie de coligação contra a natura entre as concepções federalistas e as concepções associadas a esta liberalização das economias, que normalmente se chama de concepções neoliberais, embora o termo comece a perder um bocadinho de conteúdo, porque se chama neoliberalismo a praticamente tudo.
A questão política imediata foi levantada pela França. A França viu-se na contingência de ter de aceitar a reunificação alemã e, portanto, entendeu que essa reunificação alemã iria pôr em causa o equilíbrio político que existia desde o final da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, tinha que se defender disso. E a forma de se defender era basicamente evitar que a Alemanha, agora reunificada, levasse a sua orientação para leste, basicamente, criasse um novo poder no leste da Europa, com predominância alemã, e que, ao invés, tentava a Constituição Francesa fazer com que a Alemanha mantivesse o seu interesse, por assim dizer, por o Ocidente da Europa, de forma a evitar uma clivagem entre Ocidente e Oriente e, eventualmente, até depois uma aliança estratégica entre a Alemanha e a Rússia. E, portanto, o governo francês, não foi segredo nenhum, mesmo nessa altura, e depois em memórias de responsáveis franceses, que entretanto publicadas, o governo francês entendeu que a forma de amarrar a Alemanha ao Ocidente e ao projeto europeu inicial era criar uma moeda única. Era uma forma de, justamente, a Alemanha ficar amarrada naquilo que é essencial, ou um dos pilares essenciais, desde o início do século XX, desde o pós-Primeira Guerra Mundial, um dos pilares essenciais na política alemã, que é a moeda e a forma de encarar a moeda. E a justo título, diga-se passagem, não vou desenvolver isso agora, mas tem importância, de facto, que justifique isso. A Alemanha fez aquilo que seria de esperar. Aproveitou esta tendência francesa e disse assim, sim senhor, eu concordo com a vossa ideia de uma moeda única europeia, mas com uma condição. A moeda única será feita à imagem e semelhança do que é a nossa moeda, nossa alemã, ou seja, o marco alemão. E, portanto, as instituições da moeda única europeia serão exatamente terão uma correspondência exata com as instituições alemãs. A concepção da política monetária, daquilo que deve ser a moeda europeia, deve ser a mesma, isto é, uma moeda muito forte, como tinha sido o marco alemão até essa altura, e que tenha características de uma moeda de reserva mundial, e, portanto, nestas condições aceitamos a moeda única, noutras condições não há moeda única. É claro que o governo francês o que devia ter dito é, então não há moeda única, mas não disse. Embora o eleitorado francês foi por uma unha negra que no referendo de 1992 aprovou a moeda única, a verdade é que o governo francês aceitou tudo. E, portanto, a partir daí a Alemanha desequilibrou-se. De facto, o poder em termos da Europa, a Alemanha passou a ter uma preponderância muito grande que depois se traduziu gradualmente em mais poder nas instituições comunitárias, até ao que sucede hoje, que é de facto dramático nesse aspecto, e grande parte dessa preponderância foi obtida através do enquadramento da política monetária. As concepções federalistas ficaram encantadas porque desde sempre consideraram, e também não foi segredo nenhum, que a moeda única não era um projeto basicamente económico e monetário, era um projeto político, e era um projeto político que se devia fazer, mesmo que não houvesse grandes condições económicas, para obrigar a que se avançasse na integração política. Entendi-se, com alguma razão, que uma moeda comum exige um aprofundamento da integração política na constituição de instituições federais e, portanto, a moeda única era vista como um passo gigante para forçar a criação de uma espécie de super-Estado europeu. E por isso, como isto se coadunava com a política alemã e, ao mesmo tempo, uma vez que todas as instituições da moeda única foram criadas com a cartilha, digamos assim, do neoliberalismo, arranjou-se aqui uma aliança, um bocado, como disse há pouco, contra a natura, entre várias coisas ao mesmo tempo. E teve êxito no imediato. E, de facto, a moeda única foi criada em 1999, a Alemanha ganhou o poder que esperava, os adeptos da liberalização dos mercados financeiros ganharam o poder que pretendiam, e, de facto, hoje a Europa, como todo o mundo, está, de facto, subordinada em grande parte aos interesses desses mercados, e os federalistas tiveram um motivo para exigirem uma Constituição Europeia, que na realidade acabou por abortar, mas continuam a insistir que o funcionamento da moeda única vai exigir, de facto, um Estado europeu.
Bom, isto foi o que se deu. A integração europeia saiu da sua tradição, que era a tradição dos pequenos passos e da manutenção sempre de condições para que os países aderissem de livre vontade às coisas que iam sendo alteradas. Agora passou a haver um conjunto de imposições. A moeda única fez um corte, a meu ver, fez descarrilar o processo de integração europeia e criou, a prazo, como se está a verificar, um enquadramento que não é estável, em que há países que estão mal dentro da Europa, porque evidentemente, em particular da zona euro, porque evidentemente uma moeda feita à imagem e semelhança do marco alemão não iria resultar para países como Portugal e outros países do sul da Europa. Isso está-se a verificar. Aprofundou, como nunca até agora, depois da Segunda Guerra Mundial, os conflitos entre países, nomeadamente chamado Norte e o Sul, que não é bem assim, mas normalmente chama-se assim o Norte e o Sul da União Europeia. Criou, de facto, uma reação muito grande dos eleitorados face à visibilidade da perda de poder dos seus governos para prosseguir interesses nacionais, isto tanto a nível das instituições monetárias como até de outras instituições da própria União Europeia, que, para além do centralismo monetário, avançou muito também noutros domínios de centralidade. A ideia de que hoje quem controla o que se passa nos países não são os governos, mas são os mercados através das instituições europeias, foi expandindo, criou reações, em particular de extrema-direita e algumas vezes de extrema-esquerda, e, portanto, temos aqui um caldo de cultura muito complicado que é acrescido pelas ameaças que a Europa sofre. Justamente enfraqueceu o sul da Europa, justamente numa altura em que o norte da África também ele próprio se incendiou. Tem também ameaças a leste, como sabemos, algumas delas criadas pela própria Europa, e, portanto, tudo isto criou, de facto, um ambiente de loucos, pode-se dizer, a nível da Europa, que está completamente bloqueada nas suas capacidades de decisão, que não tem racionalidade nenhuma, e, do meu ponto de vista, e com isto acaba esta intervenção inicial, Portugal se deve afastar o mais possível e rapidamente. Não afastar da União, penso que continua a ser vantajoso para Portugal pertencer à União Europeia, não sei se será sempre assim, mas pelo menos neste momento, e em particular devido aos nossos imigrantes, que me parece que é a questão mais crucial, Portugal tem o interesse em ficar na União Europeia, mas não tem interesse em ficar na zona euro. Está provado que isso não nos dá qualquer possibilidade de progredirmos e, portanto, é neste enquadramento, repito, de loucos, que eu penso que nós devemos tomar opções europeias, ou em relação à Europa, que sirvam aos nossos interesses e deixemos aquele hábito de considerar que a Europa é algo que nos é dado e que nós não temos nada que discutir, temos apenas que nos adaptar. E pronto, muito obrigado. Como Maastricht foi assinado e como a moeda única avançou e como estamos nesta embrulhada, como acabou de dizer, o que é possível fazer para tentar sair da moeda única sem, não digo do espaço europeu, exatamente como o João Ferreira do Amaral acaba de dizer, não sair da Europa, mas deixar a zona euro. O que é possível fazer sem os papões todos que nos avançam logo quando se fala na saída do euro? Porque nos dão logo uma imagem catastrófica. Vamos ficar aqui completamente sufocados, não há saída, etc. Pois, a começar por essa imagem da catástrofe. A imagem da catástrofe tem o seu papel, um papel político muito importante. O papel político que tem é que as pessoas aceitam tudo, só para não terem a catástrofe da saída do euro. Portugal, apesar de tudo, tem uma evolução menos pior que a Grécia, mas eu estou plenamente convencido, por exemplo, que a Grécia, se tivesse saído da zona euro, mesmo que essa saída tivesse corrido mal, estaria melhor do que está hoje. Não tenho qualquer dúvida. Se há 4 anos ou 5 anos atrás tivesse saído da zona euro, teria provavelmente tido problemas imediatos, mas nem de longe os problemas que tem hoje com estas políticas que foram seguidas. Com a desvantagem de os problemas que teve e que tem não ajudam em nada ao futuro, porque não está melhor hoje do que estava há 5 anos atrás para enfrentar o futuro. Exatamente, aliás, o mesmo que sucede em Portugal, não com a profundidade que a Grécia sofreu, mas no mesmo sentido. Portugal sofreu estes anos de uma intensidade brutal
de políticas de austeridade, não está hoje melhor do que estava há 4 anos atrás para enfrentar o futuro, pelo contrário. Portanto, isto foi pura perda, do meu ponto de vista. E porquê é que os eleitorados aceitaram isso? Porque há catástrofe. Se saírem, isto é uma catástrofe. E ainda hoje a Grécia, aparentemente, não sei se as sondagens são tão determinantes como foram há uns tempos atrás, mas a Grécia, aparentemente, ainda acha que não deve sair do euro. Isto só se justifica, a meu ver, por essa barragem imensa da teoria da catástrofe, tal como a barragem do Mar Tenebroso evitou ou tentou evitar que houvesse navegação fora dos portugueses na zona que nós descobrimos. Portanto, é evidentemente uma manobra de contra-informação que tem o seu papel e tem tido a sua eficácia, diga-se de passagem. É uma catástrofe sair do euro? Não é. Acho que é uma catástrofe ficar no euro, isso não tem qualquer dúvida, porque nós não temos qualquer possibilidade de nos mexermos dentro da zona euro. Não temos qualquer possibilidade, e isso já foi demonstrado nestes últimos 20 anos, porque a aproximação ao euro começou de meados dos anos 90, ainda antes propriamente da moeda única. Portanto, nestes últimos 20 anos já se demonstrou que Portugal não tem capacidade para estar, criou problemas tremendos que nunca tivemos no passado e, como disse há pouco, continuamos em pior situação ainda para enfrentar o futuro. É claro que a saída do euro não é nenhum passeio. Levanta dificuldades grandes, mas que são resolvíveis. E, portanto, quanto a mim, a questão não se põe, para mim, já não ponho a questão se devemos ou não sair do euro. Eu só ponho a questão como é que é a melhor forma de sair do euro, para mim. Porque me parece tão evidente que nós não temos qualquer possibilidade de estar no euro que a questão básica deve ser como sair. Aqui podemos discutir um pouco mais em pormenor, quando provavelmente faço intervenções que existam. Agora, o ónus da prova, a meu ver, cada vez está menos naqueles que defendem a saída do euro. O ónus da prova está naqueles que defendem a permanência do euro dizerem como é que Portugal pode permanecer no euro. E até agora não vi ninguém explicar como é que isso é possível. Não sei se alguém tem perguntas, eu continuo a ter perguntas, de maneira que, se não se importam, vou continuando. O que eu acho que as pessoas temem nessa hipótese da saída do euro é o garrote que a Europa, digamos, a Alemanha, pode impor. As instituições europeias dominadas pelos mercados financeiros podem impor a Portugal. E porque os mercados financeiros, que era uma coisa de que nós não falávamos, que o comum das pessoas não tinha que se preocupar até aqui há uns anos, mas que passou a ser vamos lá, o Adamastor que temos que enfrentar, mas enfim, que temos que enfrentar, não é? Portanto, pergunto primeiro se não há de facto esse perigo de a Europa, como eu a defini agora, nos aplicar um garrote no futuro, se podemos pôr a hipótese de encontrar apoios noutras áreas que hoje, em termos mundiais, são áreas, regiões no mundo que estão em crescimento. Enfim, falou-se disso a propósito da Grécia agora, quando houve referências ao facto de terem pedido ajuda a Moscovo ou de terem pedido eventualmente ajuda aos chineses. Enfim, estes papões todos que funcionam outra vez como papões, não é? E depois pergunto-lhe se também a Europa pode existir. A Europa, o que é a Europa neste momento, mesmo em termos culturais, o que é? Bem, exatamente, e todas elas excelentes. Vá ver, a minha proposta é que Portugal saia de forma negociada. Isto é, seria muito mau Portugal sair em conflito. Ou porque toma essa decisão, embora eu não veja condições internas para que haja uma decisão desse tipo, ou porque a Europa nos empurra para fora da zona euro, como aparentemente alguns dizem que está a empurrar a Grécia. Penso que qualquer das duas possibilidades seria má. Portanto, eu penso que a forma de sair é uma forma negociada com o acordo das instituições comunitárias, provando o seguinte, e não é difícil de provar. Em primeiro lugar, que uma saída de Portugal é uma saída de interesse mútuo. É de interesse da zona euro e de interesse de Portugal. É de interesse de Portugal porque lhe dá capacidade para, de novo, voltar a crescer e a progredir.
é do interesse da zona euro, porque deixa de ter um fator de instabilidade lá dentro. Portugal será sempre, tal como a Grécia, um fator de instabilidade da zona euro, porque nunca estará bem dentro da zona euro. E, portanto, será recorrente. Por exemplo, a Grécia podem eventualmente agora arranjar um acordo até junho, não sei o quê, dão mais uns milhões, e daqui a 6 meses terá outra vez o mesmo problema, ou outro pior ainda. Portugal, agora não estamos mal, porque temos as taxas de juros muito baixas, porque há dinheiro, etc. Quando vier a próxima crise financeira, das poucas coisas que nós sabemos, a economia, por certo, é que há crises financeiras recorrentes, pode ser mais ou menos grave, mas é evidente que quando houver uma próxima crise financeira, as taxas de juros vão aumentar, Portugal ficará logo outra vez em situação de grande dificuldade para cumprir, o que é que seja, vai ter que pedir auxílio, etc., e volta-se a pôr o problema todo. Portanto, é uma situação de permanente desgaste, quer dos países, quer da própria zona euro. A argumentação em contrário, que tem alguma validade, é dizer assim, mas atenção, se a Europa ou se a zona euro dá a ideia que há países que podem sair, o próprio projeto da moeda única e do euro perde a confiança das pessoas e dos mercados e, portanto, isso pode significar a implosão do euro. É evidente que se o euro viesse a desaparecer, isso seria um problema não europeu, mas um problema mundial e muito complicado. Há quem fale de um cenário, e quem estuda um cenário de saída da Alemanha da zona euro. Eu penso que, independentemente dos benefícios ou prejuízos que isso podia dar para os países europeus, isso significaria certamente o fim do euro e isso seria um problema mundial extremamente difícil de gerir. Não quer dizer que fosse impossível, mas seria extremamente difícil de gerir. E, portanto, é normal que os países que nem têm a ver diretamente com a Europa, mas países como os Estados Unidos ou como a China e outros, se preocupem com o cenário de implosão da zona euro e, portanto, façam pressão para que a zona euro se mantenha tal como está e que se dê a sensação que quem lá está já não sai. Aparentemente terá sido isso que leva e outras considerações estratégicas mais geográficas, mas terá sido uns elementos fundamentais que levou, segundo se diz o Presidente Obama, a garantir que nunca deixaria de haver dinheiro para a Grécia. Eu não sei se esta garantia é assim mesmo, mas pelo menos fala-se nisso. Portanto, eu percebo que este possa ser um argumento importante, quer dizer, se dá a hipótese de países saírem da zona euro, então isso poderá significar a implosão da zona euro. Mas, em contrário, tenho um argumento que me parece também válido e de maior validade, que é este. De facto, nunca ninguém pensou que Portugal aderisse à zona euro. A zona euro e os critérios da zona euro estavam feitos para excluir Portugal, a Grécia e outros países. Não a Itália, por exemplo, que era um país fundador da Comunidade Económica Europeia, mas países que, entretanto, se presumiria que iriam entrar na zona euro, portanto, estavam os critérios feitos e a Alemanha nunca pensou que Portugal entrasse para que estes países que causassem problemas não entrassem na zona euro. A surpresa foi Portugal entrar. Portugal cumpriu os critérios de entrada e, portanto, não se podia ser recusada. Aliás, até era obrigatório cumprir os critérios, devia entrar. Entre parênteses, há um país que não cumpre propositadamente os critérios de entrada, que é a Suécia, só para não ter que entrar. Mas Portugal, claro, na linha da frente destas coisas, achou que devia cumprir os critérios e, portanto, não podia ser recusada a entrada, era mesmo obrigatório entrar. E isso foi uma surpresa, nomeadamente a Alemanha, como digo, que tentou fazer uma espécie de cordão sanitário nos critérios de entrada para evitar que Portugal entrasse. Depois entrou a Grécia, aí já foi de outra natureza, foi de facto com a conivência das autoridades, e não só das autoridades, dos próprios países, dos outros Estados-membros, com a conivência, de facto, falseou os números e entrou. Portanto, sendo uma surpresa à entrada, também não será uma surpresa à saída. E, portanto, eu penso que ninguém vai interpretar como implosão da zona euro o facto de países como Portugal ou a Grécia saírem. Porque são países que nunca lá deviam ter estado. E, portanto, os mercados sabem muito bem o que é a situação portuguesa, o que é a situação grega, o que são as perspectivas. E, portanto, já se pôs a questão de saída. Os mercados, como se costuma dizer, já olharam seriamente para a possibilidade de saída de Portugal e da Grécia aqui há uns anos atrás, agora olham ainda mais seriamente para a possibilidade da saída da Grécia e isso não está a afetar a confiança em geral no euro.
Portanto, penso que não haverá, se fosse, por exemplo, a França a sair, se a Marine Le Pen ganhar as eleições e avançar com o seu programa de saída do euro, e sim, com certeza que isso levará a uma implosão do euro. Mas Portugal ou a Grécia não espantará ninguém, porque é essa, ou era aquilo que era mais provável que sucedesse, uma vez que a nossa entrada foi forçada. Portanto, eu penso que o argumento de que a saída de Portugal significa o fim da zona euro não colhe. Por isso, eu acho que há todas as possibilidades de uma negociação com as autoridades comunitárias e com os restantes Estados-membros que dirigem a zona euro, no fundo a Alemanha e um pouco a França. Há condições para se criar um sistema de saída. Pode até nem ser uma saída formal. Isto é, podemos permanecer na zona euro, mas com uma moeda própria. Não é inédito que haja uma zona dólar ou uma zona franco francês, quando o franco existia, com moedas nacionais ligadas a essa moeda. Portanto, se quiser manter a ficção de uma moeda única europeia, pode-se fazer isso. Portanto, há muitas alternativas para fazer. O que é preciso é vontade. Eu penso que as pessoas, os eleitorados, embora o eleitorado português, as sondagens apontem uma muito maior ceticismo hoje em dia em relação ao euro do que existia há 4 ou 5 anos atrás. Isso é uma mudança que raramente vem nos jornais, mas que existe. Mas eu penso que o medo das pessoas é ficamos sem o nosso paizinho que nos protege. E isso é muito errado na nossa atitude face à Europa. A Europa não é o nosso pai ou a nossa mãe que nos protege. A Europa é uma organização de Estados que tem os seus interesses próprios e ai de nós se não soubermos defender os nossos interesses contra aquilo que eventualmente sejam os interesses dos outros. Se conseguirmos alianças para isso, muito bem, ganhamos, não podemos perder, mas nós temos que ter interesses próprios e temos de encarar a Europa, do meu ponto de vista, como algo que nos é útil, mas nos é útil para nós e para os nossos interesses, e só nessa medida. Tem sido completamente contrária à nossa atitude e eu penso que isso ainda está muito na cabeça das pessoas quando pensam que a saída do euro significa termos aqui o nosso protetor, o nosso paizinho e a nossa mãezinha. Eu perguntei-lhe também sobre a Europa, o que é a Europa, de facto, em termos... E se existe um conceito de Europa, porque mudou muito ao longo da história, é só uma questão de raízes, de cultura, de alguma base comum? Eu penso que continua a ser muito isso, não é? Eu julgo que a questão, embora cada vez mais haja influências da cultura global, continua a haver, de facto, uma cultura, ou pelo menos uma sensação de cultura europeia, e penso que isso continua a ser válido. Também é evidente que há raízes históricas muito importantes. De facto, a nossa história durante muitos anos, muitos séculos, foi a história europeia. E, portanto, isso naturalmente, com os conflitos e as amizades precárias que se foram estabelecendo, é evidente que é uma tradição comum. Agora, sempre defendi que isso não se tem que traduzir num Estado europeu. Eu sou antifederalista por convicção sólida. Não entendo que a integração europeia deva resultar num Estado europeu. E não entendo que alguma afinidade cultural que existe e continua a existir se tenha traduzido num Estado europeu. Pelo contrário, acho que isso é a melhor forma de dar cabo da Europa. Penso que a União Europeia só existe porque existem Estados europeus. Pensar que pode haver uma União sem Estados é um absurdo. E, portanto, eu sou a favor de uma Europa da segunda visão, nas duas visões que há pouco referi, sou a favor da Europa que é uma Europa de Estados, que colaboram em interesses comuns, mas colaboram em interesses comuns na Europa e alguns deles colaboram em interesses comuns noutras áreas, tal como podemos ter a CPLP ou outras áreas quaisquer, ou a Comunidade Britânica, para os ingleses, etc. Portanto, o erro a meu ver, da concepção federalista é pensar que o facto de haver uma afinidade cultural obriga à existência de um Estado europeu. Um Estado europeu, a meu ver, é um desastre para a Europa. Por um lado, porque se vai traduzir sempre na hegemonia de um Estado que vai usar as instituições federais para ter mais poder do que realmente tem. Foi o caso da Alemanha através das instituições federais, que são federais da moeda única. São verdadeiramente as instituições federais que existem na Europa, são as da moeda única. E é visível como a Alemanha tem hoje um poder que até nem está em correspondência com o seu real poder económico ou demográfico.
é evidente que é a maior economia europeia, mas não é uma diferença assim tão grande das outras grandes economias europeias. Portanto, tem um poder desmedido e aproveitou as instituições federais da moeda para ganhar esse poder. E, portanto, a nível das instituições federais, elas não defenderão de forma nenhuma os países da hegemonia de outros. Em segundo lugar, há algo que falha completamente na Europa e que não tem a ver com as outras experiências federais. É que, seja nos Estados Unidos, seja outro Estado federal, os cidadãos desse Estado compreendem que o seu próprio Estado federado, seja o Nebraska, ou seja o Oregon, ou seja o que for, possa ser prejudicado em benefício do todo. Entendem? Admitem isso. Na Europa não é assim. Nenhum cidadãos de um determinado Estado admitem que o seu próprio Estado possa vir ser sacrificado em benefício do todo. E, portanto, isto levanta uma questão política de base que impede, a meu ver, o forçar instituições federais. Reparem que todos os governos, com exceção de Portugal, que o governo português, nunca ouvi no governo português nenhum criticar instituições europeias, diga-se passagem, que é logo o sintoma de como as nossas elites têm encarado a nossa adesão à CEE e depois à União Europeia. Enquanto nos outros países os governos criticam ou elogiam, consoante os casos, as políticas europeias, para Portugal está sempre tudo bem e foi um grande triunfo e a Europa está sempre certa, etc. Isto fecho parênteses para dizer que os países, de facto,